será que separa uma escrita que é só boa de uma que é, uau, genial? Pois é sobre isso que a gente vai conversar hoje, mergulhando nos segredos de um verdadeiro clássico, A Arte de Escrever, do Antoine Albalat. É quase uma masterclass e a gente vai fazer isso em 5 minutos. A coisa toda começa com essa pergunta, né? Como é que se transformam palavras comuns em arte? Como se faz um texto ressoar, deixando uma marca de verdade em quem lê? É exatamente esse o caminho que o Albalá nos mostra. E o mais curioso é que, segundo Albalat, a jornada de um grande escritor não começa com a caneta na mão, não. Começa com um livro. O alicerce de toda a grande escrita, na verdade, se constrói em cima do que os mestres já escreveram. Mas, olha, não é só uma leitura passiva, de jeito nenhum. A proposta do Albalá é um desafio. É preciso desconstruir os grandes. Isso quer dizer o quê? Quer dizer resumir, anotar e, o mais importante de tudo, conectar o que se lê com as próprias experiências. É assim que se cria um tipo de tesouro pessoal de ideias. E a mágica, segundo ele, acontece quando a gente relê essas anotações. As ideias voltam com uma clareza impressionante, prontas para serem usadas. Ok, com essa base bem sólida, aí sim é hora da batalha. E para o Albalat, todo escritor tem que enfrentar uns inimigos internos, sabe? Aqueles hábitos meio preguiçosos que acabam tirando toda a vida da prosa. E que inimigos são esses? Basicamente, são os clichês. Aquelas frases prontas que a gente usa sem nem pensar. Elas que deixam a escrita previsível, sem força. São tipo uns atalhos que parecem fáceis, mas que no fundo impedem a criação de algo realmente original. Dá uma olhada nesses exemplos. Lágrimas amargas, inimigo implacável. Quantas vezes a gente já não leu isso por aí? Já perdeu todo o impacto, né? E o Albalat provoca com umas perguntas geniais. Uma tristeza poderia ser alegre? Uma repulsa não é, por definição, sempre instintiva? Ele nos força a questionar o que parece óbvio, a buscar o que é original de verdade. O passo seguinte é cortar o excesso. Pensa na diferença que faz dizer a tristeza estava pintada no rosto, ou simplesmente a descrever um olhar triste. Ou então, adquirir o hábito contra habituar-se. O Albalat nos ensina a usar verbos que são diretos, que são fortes. A ideia é dar energia e precisão para o texto. É o famoso menos é mais. Certo, depois de limpar a escrita dos clichês, aí sim a gente pode começar a compor. É aqui que o Albalat nos apresenta a música da linguagem, a tal da harmonia da frase. É legal pensar nisso não só como palavras, mas como uma arquitetura mesmo. A harmonia é o que faz uma frase fluir, sabe? Ela guia quem tá lendo sem nenhum esforço. É o ritmo que faz a leitura ser um prazer e não um trabalho. Olha só essa fralha do Bossuet, por exemplo. Ela é toda construída em 3 membros, bem equilibrados. Cada parte vai se apoiando na anterior, criando um crescendo, uma tensão que termina com um impacto muito poderoso. É uma verdadeira sinfonia numa única frase. Só que uma escrita tecnicamente perfeita ainda pode ser meio fria, né? O próximo nível, o poder de verdade, está na sensação. É aqui que a escrita deixa de ser só técnica e ganha vida. E aqui, para mim, tá a joia da coroa do Albalat. Não se deve descrever um sentimento. O segredo é evocar o sentimento. A chave não é dizer que ele estava triste, mas sim fazer com que o leitor sinta a tristeza, através de detalhes concretos, sensoriais. O Albalat também alerta para um perigo, o das descrições que parecem um guia de viagem. Sabe, aquela lista de tem uma montanha à esquerda, um rio à direita? Isso até informa, mas não transporta a pessoa para a cena. Não cria nada vivo na mente de quem lê. O Flaubert, por exemplo, não diz que estava silencioso. Ele nos faz ouvir o silêncio. O silêncio torna-se, de súbito, tão profundo que se ouve o ruído do mar. Percebe? O som que vem de longe não quebra o silêncio. Pelo contrário, ele acentua, ele mede a profundidade desse silêncio. Torna ele vasto, palpável. Isso é pura genialidade. E esse outro exemplo, para evocar a imobilidade total da morte, a imagem de uma mosca que anda entre as sobrancelhas de um cadáver. É um único detalhe. O pequeno movimento da mosca em um corpo que não reage, nossa, isso diz tudo. Fica na cabeça para sempre. E para fechar, a lição que amarra tudo. O trabalho não acaba no primeiro rascunho, de jeito nenhum. O verdadeiro segredo, aquilo que separa os amadores dos mestres, é a arte, incansável, de reescrever.
A gente vê aqui a matéria-prima de uma ideia. E logo em seguida, a crítica do próprio autor. Acho seco, sem imagem, sem grandeza. Isso não é um fracasso, entende? Para quem escreve de verdade, o primeiro rascunho é só a argila. O trabalho de esculpir começa agora. E é esse o objetivo final de toda reescrita. Não é só corrigir vírgulas. É construir algo tão sólido, tão belo na forma e no conteúdo, que se torna indestrutível, atemporal, que resiste a qualquer crítica. E isso tudo nos leva a uma última reflexão. O Albalat nos deu as ferramentas, o mapa, para construir algo que seja belo e indestrutível. Mas a técnica é só isso, né? Uma ferramenta. A grande questão que fica no ar é: que ideias realmente valem a pena construir para, quem sabe, durar para sempre?